E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais legais do nono ano, que são as teorias evolucionistas. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre as teorias da evolução, aliás, da origem da vida, né? A gente falou um pouco sobre o criacionismo, a gente falou um pouco sobre as religiões, a gente falou sobre a panspermia, a gente falou também principalmente sobre a teoria, digamos assim, o início, né? A gente deu início à teoria da evolução, né? Só que é a teoria da evolução química. E hoje a gente vai ver como aquele organismo microscópico que começou lá há bilhões de anos atrás chegou até hoje e formou nós, os outros animais, as outras plantas e assim sucessivamente. Então vamos lá. Teorias evolucionistas. Para falar das teorias evolucionistas, a gente vai começar falando sobre o fixismo. Gente, fixismo é o seguinte: hoje a gente acredita na evolução, né? Só que anteriormente a gente acreditava no fixismo, tá? Isso aqui é até mais ou menos o ano de 1800, mais ou menos. Só que o que é o fixismo? Acreditava-se, isso aqui começou há aproximadamente 350 anos antes de Cristo, tá bom? Com Aristóteles e Platão. Eles induziram, né, eles deduziram, observando a natureza ao seu redor, que as espécies elas não mudam. Elas começaram de um jeito e com o passar dos anos, não importa quantos anos, elas vão continuar daquele mesmo jeito. Ou seja, as espécies, elas em momento algum sofrem mutação, tá bom? Se a espécie ela começa de um jeito, ela vai terminar de um jeito, tá? Ela não vai sofrer mutação ao longo dos milhares, milhões e bilhões de anos, tá bom? Esse era o fixismo. Só que qual foi o grande problema do fixismo? Os fósseis. Aqui você vê os fósseis. Esse daqui é a gente, tá, pessoal? Esse aqui é um crânio da gente, do Homo sapiens. Esses daqui são os nossos antepassados. Então, vamos lá. Com os fósseis viu-se que era sim possível que uma espécie que começou aqui vamos dizer assim, há 2 milhões de anos, com o passar do tempo, ela foi evoluindo, ela foi se modificando. Então, a partir do ano aproximadamente 1800, né, do século XVIII, século XIX, por aí, já não se acreditava mais no fixismo. E hoje a gente vai ver por que o pensamento mudou. Mas, para início de conversa, a gente vai ver no que se baseia essa teoria evolucionista. É o seguinte: essas teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorrem mudanças nos organismos ao longo dos bilhares de anos do planeta. Lembrando que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, certo? Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são mais encontrados aqui no nosso planeta, mas possuem grandes semelhanças com os organismos atuais. A gente vai falar bastante sobre os fósseis aqui quando a gente for falar de Charles Darwin, tá certo? Então, é basicamente isso que a teoria evolucionista se baseia. Mas antes de falar sobre isso, pessoal, só porque é o nome teoria, né? Porque tem muita gente que na hora que fala assim, a teoria da evolução é só uma teoriazinha. Não. Na ciência, a gente chama de teoria, o que a gente chama de teoria, na verdade, é o mais alto grau de confirmação de uma hipótese. Mas por que não chama de lei, né? Por exemplo, as leis de Newton, que vocês vão ver ao final do nono ano. Não se chama de lei justamente por conta que quanto mais a ciência foi evoluindo, a gente foi vendo que essa palavra lei não seria tão adequada, né? Porque o que vale hoje, daqui a 100, 150 anos já não vale mais, como é o exemplo do fixismo, que por muito tempo, né, aproximadamente 2.000 anos, o fixismo era uma lei, né? Digamos assim, era uma lei, era um fato. Só que depois da teoria da evolução, o fixismo já não valia mais para nada, né? Então, por isso que a gente chama de teoria. E no caso da teoria da evolução, principalmente do Charles Darwin, é uma das teorias mais aceitas em todo o mundo. É uma teoria tão completa, mas tão completa, que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente conseguiu melhorar ela em apenas um aspecto, que a gente vai ver com o passar da aula, certo? Então, vamos lá.
Quando se fala em teoria da evolução, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem, que eu escuto demais, é: se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Pessoal, vocês vão ver que em momento algum a teoria da evolução, ela diz que o homem veio do macaco. E sim, que o homem e o macaco, mais especificamente o chimpanzé, tá bom? Mais especificamente o chimpanzé, eles têm um ancestral em comum, tá? Eles são muito parecidos. Por exemplo, se você pegar o ser humano, o Homo sapiens, e comparar com o DNA do Homo sapiens, e comparar com o DNA de um macacozinho chamado bonobo, você vai ver que a compatibilidade desse DNA é de aproximadamente 98,7%. Então, é muita semelhança entre o DNA humano e o DNA do bonobo, tá bom? Em momento algum, a evolução diz que a gente veio do macaco, mas sim que a gente, além de ser parente do macaco, a gente tem um ancestral em comum, certo? Essa daqui é uma das perguntas mais recorrentes. Vamos lá. As principais teorias evolucionistas. Quando a gente fala de teorias evolucionistas, a gente fala de 3 pessoas. Primeiro, Jean-Baptiste Lamarck, depois Wallace e Darwin, tá? O Wallace, infelizmente, né, por uma questão até um pouco histórica, ele não é colocado no mesmo patamar de Charles Darwin, mas a gente vai ver que ele chegou à mesma conclusão de Darwin. E se não fosse o Alfred Wallace, muito provavelmente a gente não teria a noção da teoria evolucionista. A gente vai ver por quê. Mas vamos começar aqui com Lamarck. É o seguinte, pessoal. Até Lamarck, o fixismo era lei. Todo mundo acreditava no fixismo. O fixismo estava correto e ponto. Só que o que foi que o Lamarck fez? Uma das primeiras teorias que explicavam a evolução dos seres vivos foi proposta por ele. Então foi ele que quebrou de vez com o fixismo. De acordo com a hipótese de Lamarck, os indivíduos transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio. Tá, gente? Essa parte aqui é muito importante. Ele falava que esses organismos eles se transformavam por conta do meio em que eles viviam, tá bom? Isso aqui vai ser muito importante tanto para Lamarck quanto para Darwin. O meio onde determinada espécie estava, ele forçava os indivíduos a mudar. Por quê? Gente, na natureza, a luta pela sobrevivência é constante. Não sei se vocês já viram em algum vídeo de alguma rede social, você tem, por exemplo, um javali, ele está bebendo água de um rio. Quando menos se espera, o crocodilo o ataca. Então, aquilo dali, gente, é muito comum na natureza. Na natureza, existe uma luta pela sobrevivência muito constante, certo? Então, o meio, ele força o indivíduo a mudar. Para quê? Para sobreviver. Porque o intuito da vida, né, segundo alguns naturalistas, é o quê? É a sobrevivência. Os seres vivos, eles fazem de tudo para sobreviver, certo? Então, basicamente é isso que a teoria da evolução de Lamarck diz. Para explicar a teoria da evolução, ele sugeriu 2 leis, tá? 2 leis. A lei do uso e desuso, até aqui ainda era usado o termo lei, tá? Só que Charles Darwin, a ciência já rompeu um pouco com essa parte da lei. A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Guardem bem esse nome. A lei do uso e desuso, o que ela diz? Ela diz que quando um organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais que as outras e aquelas que não são utilizadas, elas vão atrofiar. Então, vamos supor, até o exemplo que Lamarck diz. Uma girafa, de tanto ela esticar o pescoço para alcançar as árvores, para se alimentar, o pescoço dela, ele foi evoluindo, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui que o Lamarck diz em relação às girafas. Porque, antigamente, foram encontrados fósseis de girafas com pescoço curto. Então, a gente não sabia explicar muito bem o que foi que aconteceu com essas girafas de pescoço curto, tá? Então, segundo Lamarck, foi basicamente isso que aconteceu. Essas girafas de pescoço curto, elas esticavam tanto o pescoço que essa parte começava a se desenvolver.
Tá, mas como que eles passavam isso para os seus descendentes? E aí que entra a segunda lei de Lamarck, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ela diz o seguinte: ela afirma que características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos seus descendentes. Então, o fato da girafa tanto se esforçar para o pescoço dela se alongar, para ela alcançar as árvores, ela terminou, de certa forma, modificando o seu DNA e passando para os seus descendentes, tá? Isso segundo Lamarck. A gente vai ver que não é bem assim, certo? Aqui o que eu falei para vocês. Antigamente, ancestrais de girafas com pescoço curto teriam conseguido esticá-lo um pouco mais ao se esforçar para alcançar as folhas mais altas, tá? Essa característica teria sido passada para os seus descendentes, que teriam continuado a esticar o seu pescoço. Depois de muitas gerações, aqui a gente está falando de 12, 15, 20 gerações, né? Resultaria nas atuais girafas, com seus longos pescoços, né? Então, ao ver de Lamarck e até mesmo da ciência nesse período aqui, gente, isso fez muito sucesso, isso fez muito sentido, tá? Deixa só, pronto, certo? Então, essa parte aqui, gente, é muito comum em questões, tá? É muito, muito comum. Tanto essa daqui, quanto a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Tranquilinho essa parte, né? Agora vamos passar para os pontos fracos da teoria de Lamarck. O primeiro ponto fraco era, apesar de Lamarck ter percebido como que o meio ele tem uma influência sobre essas espécies, ele infelizmente ele não conseguiu explicar como que isso acontecia. Isso é bem comum, né? Quando determinada teoria começa, ela não está 100% completa. Tá? Sempre tem alguma coisa falhando, sempre tem alguma coisa faltando, algo que não ficou muito bem explicado, né? No caso de Lamarck, esse foi o primeiro ponto fraco. O segundo ponto fraco seria o seguinte: a gente sabe atualmente que, apesar de que a gente pode desenvolver algumas estruturas por meio do seu uso, como por exemplo, é o caso do aumento da massa muscular, se uma pessoa ela vai para a academia, ela passa lá 2, 3, 4 anos levando aqueles exercícios a sério, ela vai ter um aumento de massa muscular. Só que qual que é o problema? Eles não podem passar essas características para os nossos descendentes, tá? Certo? Tranquilo essa parte, né? Então esses daqui foram os dois pontos fracos da teoria de Lamarck. Isso daqui também é bem comum em questões. Agora a gente chegou no homem. Teoria da evolução de Charles Darwin e Wallace. O darwinismo, tá? Eu não gosto muito de usar esse termo darwinismo. Por quê? Porque é como se fosse uma religião, né? Como, por exemplo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, né? É como se fosse uma religião, tá? Então, eu não gosto muito de usar esse termo, nem darwinismo, nem lamarquismo. Enfim, isso sou eu. Nas questões vai cair o nome darwinismo. Então, confia nas questões. O darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin e também um pouco o Wallace, né? O Wallace ali a gente vai ver a importância que ele teve para a teoria da evolução. Segundo esse pesquisador, segundo Charles Darwin, as espécies elas se modificam ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Guarde esse nome, seleção natural. Para Charles Darwin, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, reproduzindo-se e passando as características vantajosas para os seus descendentes. Então vamos lá, pessoal. Charles Darwin. O que o Charles Darwin faz? Vocês lembram que eu falei para vocês que na natureza existe uma luta constante pela sobrevivência? Eu até dei o exemplo do javali bebendo água no rio, que o pobre do javali não tem nenhuma folga para beber uma aguinha que o crocodilo vai lá e tenta matá-lo, tenta se alimentar dele. Né? Então, na natureza isso é bem comum, tá? E aí, o Charles Darwin, ele percebeu que os mais aptos não são os mais fortes, tá? Os mais aptos a determinado meio são capazes de sobreviver. E quando determinado indivíduo sobrevive, o que ele pode fazer? Ele pode se reproduzir. E aí ele passa aquela característica que o tornou apto para aquele meio para seus descendentes. Agora, como foi que o Charles Darwin, em
aproximadamente ali em 1831, que foi quando ele começou a estudar a teoria da evolução, né? Ele começou a elaborar a teoria da evolução, como foi que ele chegou aqui nesse ponto. Então vamos lá, pessoal. Detalhe, as pesquisas de Charles Darwin duraram 20 anos. E ela começou em 1831, quando, a bordo do HMS Beagle, né? Ele estudava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Então, a bordo do HMS Beagle, ele foi convidado pela universidade como naturalista para dar uma volta ao redor do mundo para estudar um pouco as espécies do nosso planeta, tá? As espécies aqui, as mais variadas espécies que a gente tem nos mais variados biomas do nosso planeta, certo? Detalhe, gente, essa viagem durou 5 anos e começou aqui na América do Sul. Então, um pequeno detalhe, gente. O Charles Darwin, quando ele passou aqui pelo Brasil, ele passou lá em Salvador na época do Carnaval. E aí, gente, essa história é até um pouco curiosa, porque ele foi alvejado por foliões, né, com balões de cera cheios d'água, e aí ele ficou com as roupas todas molhadas. E aí ele escreveu no seu diário que foi difícil manter a dignidade com as roupas molhadas, tá? Essa daqui é um pequeno detalhe da aventura de Charles Darwin aqui no Brasil, né? Mas um dos pontos principais da viagem foi aqui, ó, nas Ilhas Galápagos, tá? Um conjunto de ilhas, esse conjunto de ilhas fica próximo ao Equador, inclusive as Ilhas Galápagos, essa região, né, pertence ao Equador. E é um local muito bonito, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, vocês vão ver o quanto esse local é lindo e também muito rico em biodiversidade, certo? Então, vamos lá, gente. Seguinte. O Charles Darwin, quando ele terminou a viagem, ele trouxe diversos exemplares vivos de algumas espécies. Ele trouxe também ilustrações de algumas espécies de determinadas áreas e também ele trouxe fósseis, tá? Vocês lembram lá que eu falei que os fósseis foram muito importantes para a gente acabar de vez com o fixismo, né? E um desses fósseis de Charles Darwin foi o fóssil de um milodonte. O milodonte, gente, é como se fosse uma espécie de preguiça, sabe aquela preguiça, aquele animal bonitinho que a gente tem aqui no nosso país e em outras regiões do mundo? Só que é uma preguiça gigante. Aí o que foi que Charles Darwin percebeu? Pô, esse animal aqui é muito parecido com a preguiça de hoje. Isso não pode ser coincidência. Talvez eles tenham algum parentesco. Mas como? Charles Darwin ainda não sabia como explicar isso. Ao passar também pelas Ilhas Galápagos, ele, em uma determinada ilha, ele viu essa tartaruguinha aqui, ó. Essa tartaruga aqui, ela vive em ambiente árido. Você pode perceber que a carapaça dela é um pouco mais achatada e o seu pescoço é um pouco mais longo. Aqui, ao passar por outra ilha, ele percebeu essa tartaruguinha aqui, ó. Essa tartaruguinha aqui, ela já tem a carapaça um pouco mais arredondada, detalhe que ela vive em ambiente úmido. Ela já tem uma carapaça um pouco mais arredondada e um pescoço muito mais curto. Aí o Charles Darwin, ele percebeu ali uma certa semelhança nessas tartarugas, só que também tinham essas diferenças. Mas Charles Darwin ainda não sabia como explicar. Ao passar ainda nas Ilhas Galápagos, ele observou determinadas espécies de tentilhões, né? Aqui você tem as mais diversas espécies de tentilhões. Gente, vocês podem perceber que eles são bem parecidos? Eles são muito parecidos, né? A diferença ali só é um pouco a cor e principalmente o bico. Charles Darwin percebeu que quando você tinha esses tentilhões aqui, que se alimentavam de folhas, o bico era de um jeito. Os que se alimentavam de sementes, era de outro jeito. Os que se alimentavam de frutas, era de outro jeito o bico. Os que se alimentavam de larvas, era outro jeito o bico. E os que se alimentavam de insetos, era outro jeito o bico. Então, ele percebeu que, dependendo da alimentação desses tentilhões, o bico era diferente, né? Então,
Isso daí foi outra pista que a natureza deu para Charles Darwin para ele escrever a teoria da evolução. Só que ele ainda não sabia como explicar, né? Ao fim dessa viagem, que durou 5 anos, ele chegou com as ilustrações, com esses espécies vivos, com esses fósseis. E aí ele começou a analisar o seguinte, pessoal. Existiam algumas pessoas que cruzavam espécies de animais ou de plantas. Eles cruzavam essas espécies de plantas ou animais entre si. Não, plantas ou animais, né? Entre si, né, esses indivíduos, e aí eles obtinham indivíduos melhores, né? E aí Charles Darwin na verdade não foi Charles Darwin que falou, né? Mas é como se fosse uma espécie de seleção artificial, feita pelo homem. Então, o que foi que o homem fez? O homem pegou indivíduos de algumas espécies de animais ou de plantas, cruzou esses indivíduos entre si e obteve espécies melhores, indivíduos melhores, na verdade, né? E aí, eu estou chamando aqui de seleção artificial, feita pelo homem. E aí Charles Darwin imaginou que se o homem é capaz de fazer, a natureza também faz, e de forma melhor. E aí Charles Darwin chamou de seleção natural, tá? A gente vai ver de uma forma melhor como foi que ele chegou a esse ponto, certo? Mas só que Charles Darwin ainda não sabia como explicar isso, né? Até que Charles Darwin leu o trabalho do economista Thomas Robert Malthus. No livro lá do Thomas Robert Malthus, tem uma parte que fala mais ou menos assim, ó. Com o aumento da população da Europa, chegará um momento que vai faltar alimento, causando uma luta pela sobrevivência. Tá? É mais ou menos isso o trecho que fala o trabalho do Thomas, certo? Então, quando Darwin leu isso daqui, ele pensou assim, vamos lá, seguinte, se isso pode acontecer com os seres humanos, mas isso pode acontecer com os seres humanos, mas isso já acontece na natureza há bilhões de anos. É como eu falei para vocês, gente, na natureza existe uma perpétua luta pela sobrevivência. Tá bom? Então, Charles Darwin, essa ideia, gente, ajudou o Darwin justamente por conta disso, porque ele sabe que na natureza existe uma luta constante pela vida, tá? Para viver. E aí, essa daí foi a ideia inicial, né? Ele viu ali que, vamos supor, determinado indivíduo de uma espécie, ele tem uma certa característica que o faz ser mais apto ao ambiente. Se ele está mais apto ao ambiente, ele vai poder sobreviver. Se determinado indivíduo sobreviver, o que pode acontecer? Ele pode se reproduzir. E se ele se reproduzir, ele vai passar essa característica que o faz ser apto para os seus descendentes, certo? E aí, digamos que isso é uma espécie de seleção natural. A natureza, por conta do meio, né? O meio faz meio que essa seleção natural para que aquela espécie ali, ela se torne mais apta, tá? De certa forma, ela se torne uma espécie melhor. No caso dos tentilhões, gente, você pode ver que nas mais diferentes ilhas que esses tentilhões aqui vivem, determinada ilha é melhor esses tentilhões se alimentarem com folha, determinada ilha com fruta, determinada ilha com semente, com larva, com inseto. E aí, por conta dessa diferença, que ele pôde ver que existe uma grande diferença dos bicos, tá bom? Esses bicos aqui fazem com que esses tentilhões aqui se tornem mais aptos àquele ambiente. O mesmo exemplo aqui para as tartarugas. Tartarugas de ambiente árido, elas têm esse pescoço muito mais longo para ela poder alcançar as folhas das árvores, certo? E aí poder se alimentar. Tartarugas de ambiente úmido. Gente, ambiente úmido geralmente tem plantas baixas, tá? Tem briófitas e no máximo ali uma pteridófita,
tá? Na verdade, tem todos os tipos de planta, né? Mas em ambientes úmidos é bem rica a quantidade de briófita e pteridófita, que são plantas um pouco pequenininhas. Então, essa tartaruguinha aqui, ela tem esse pescoço curto para, além de poder se alimentar melhor dessas plantas aqui, para ela poder escapar melhor, como ela tem um pescoço curto, né? É mais fácil desse pescoço entrar para dentro da carapaça, fazendo então com que ela se proteja dos animais que possam querer devorá-la, certo? Então, essas características aqui fazem com que esses dois exemplos aqui de animais se tornassem mais aptos ao ambiente, certo? Outro detalhe muito grande de Charles... Deixa eu só ver bem aqui. Outro detalhe muito grande de Charles Darwin foi a ancestralidade em comum. Hoje em dia você vê uma grande ramificação de seres vivos. Só que quanto mais você vai voltando no tempo, mais a quantidade de espécies vai diminuindo até que chega no momento em que você tem apenas uma única espécie. E essa única espécie, aquela espécie que eu falei para vocês, né, que foi o primeiro ser vivo, aquela espécie ali, né, que a ciência até o chama de Luca, carinhosamente de Luca, aquela espécie ali, por conta dessa seleção natural que demorou bilhões de anos, ela foi formando os mais diversos seres vivos que a gente tem no nosso planeta, certo? Só que qual que foi o papel de Wallace na teoria da evolução? Pessoal, seguinte, por mais que o Darwin tenha tido milhares de páginas escritas sobre essa teoria, ele queria ter certeza. Por quê? Porque se ele demonstrasse a teoria da evolução, né, se a teoria da evolução tiver realmente correta, e ela está, os seres humanos estão no mesmo patamar evolutivo que todos os outros animais. Basicamente, Charles Darwin fez a mesma coisa que Nicolau Copérnico fez durante a Idade Média. Ele tirou a Terra do centro do universo e colocou como só mais um planeta do nosso sistema solar. Então, o que foi o que Charles Darwin fez, basicamente? Ele tirou o ser humano do centro da biosfera, né, do centro dos seres vivos, e colocou como somente mais uma espécie entre as milhões de espécies que a gente tem, né? Então ele queria ter certeza, certo? E aí o Wallace, ele enviou uma carta para o Charles Darwin dizendo que ele tinha chegado à mesma conclusão de Charles Darwin. E aí o que foi que aconteceu? Charles Darwin, juntamente com o Wallace, os dois escreveram uma carta explicando a teoria. Um ano depois, Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies. E aqui ele explica direitinho sobre tudo, basicamente tudo, o que a teoria da evolução diz, certo? E por conta do lançamento desse livro, né, esse livro ficou muito famoso, porque aqui ele quebrou totalmente os paradigmas que eu falei para vocês, né? Ele ficou muito mais famoso do que o Wallace. Então é por isso que quando a gente fala de teoria da evolução, só vem à nossa cabeça o Charles Darwin, mas a gente não tem ideia de que se não fosse o Wallace, se o Wallace não tivesse dito para Charles Darwin que havia chegado à mesma conclusão que ele, muito provavelmente o Charles Darwin não teria publicado, tá? Mas se o Charles Darwin não tivesse publicado, muito provavelmente, alguns anos depois, algum outro cientista iria publicar. Certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui, tá? Não esqueçam que a gente parou aqui em ancestralidade comum, tá? A gente vai voltar aqui sobre esse tema aqui, a gente vai terminar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai resolver algumas questões. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Se vocês gostaram desse tema, eu indico para vocês o canal do Pirula. O Pirula, gente, é o Paulo Miranda Nascimento. Ele é um paleontólogo brasileiro e ele tem um canal no YouTube, ele tem alguns vídeos chamados de PCR Evo, que são principais confusões com relação à evolução. E lá ele explica bem direitinho todos os pontos, todas as perguntas mais comuns
que a gente faz em relação à evolução, principalmente aquela do macaco que eu falei para vocês no início da aula. Fiquem bem e até a próxima.